Beleza, pessoal, mais um vídeo então para vocês falando sobre tópicos de TCC, de trabalho de conclusão de curso, abordando as normas ABNT, a NBR, relativa a esses trabalhos. Um vídeo que eu queria fazer há muito tempo e agora consegui é este, que trata de conceitos básicos de citações. Se vocês quiserem então melhorar o desenvolvimento do trabalho de projeto de vocês, como fazer citações, e isso é um tópico bem importante, porque envolve inclusive questões de plágio acadêmico, que é crime. Eu tenho inclusive um artigo aqui que eu separei para vocês mostrando isso. Existe o artigo 184 do Código Penal, que classifica como violação de direitos autorais, então, sendo crime, pagamento de multa e até mesmo uma reclusão de 4 anos para o pessoal que for fazer algum plágio, e o plágio incluindo a questão de não citação, ou seja, de uso de algum material, seja da internet ou de um livro, sem citar as partes envolvidas, os autores, enfim. Então, para que isso não ocorra, né, é normal isso, basear um projeto envolvendo outras pesquisas já feitas. Não tem como começar um projeto ou criar um projeto, desenvolver um projeto do zero. A gente vai ter que se basear então em alguns materiais, e esses materiais a gente pode então dito copiar e colar, né, fazer ali as, as referências, mas sempre nas normas NBR para proteger então é, o nosso projeto e colocar tudo bem certinho ali nas normas científicas NBR 10520 e a 6023, como vocês estão vendo aí de 2002, tá? Então, o que elas dizem basicamente? Eu vou criar um arquivo do Word aqui de exemplo e vocês podem usar esse exemplo para se basear no desenvolvimento nas pesquisas de vocês. Vou colocar um texto falso aqui no meu arquivo do Word, como se fosse algo que eu tivesse escrito. Então eu vou digitar um comandinho aqui para ele colocar um texto falso. Pronto. Textinho lá. Uh, a gente já viu, né, eu abordei com vocês nas questões anteriores as formatações básicas da, da ABNT, que são essas que eu estou fazendo rapidamente aqui. Pronto. Tá lá. Faltou só as margens, mas isso até nem é tão relevante agora. A gente vai se ater basicamente, pronto, basicamente as citações. Existem três tipos de citações básicas que a gente vai ver aí. Então, a citação direta e a citação indireta, sendo que a citação direta existem duas variantes, que é a citação direta curta e a citação direta longa. A gente vai ver essas três então aí. Digamos então que eu tenha redigido esse texto do meu projeto e queira adicionar alguma referência, algo que eu tenha lido num site, ou num livro, ou numa revista, e colocado ali para enriquecer o meu projeto e meu desenvolvimento, como referência mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aqui na internet um site qualquer. Vou até buscar aqui um dos meus favoritos, por exemplo, um site de tecnologia, em que há algumas matérias envolvendo diversos tópicos, né? Vou usar então o site Gizmodo. E existem várias matérias. Então, digamos que eu queira usar uma delas como referência, né, algum assunto relevante à minha pesquisa, por exemplo esta. Sendo um site de internet, inclusive, todos os sites, se vocês forem ver, que possuem matéria, há o título do site e há o autor embaixo, nesse caso, Alyssa Walker. E a data e muitas vezes, inclusive, a hora de publicação dessa matéria. Então, por mais que se use também matérias de internet, a gente pode sim fazer citação porque há o nome do autor embaixo do título da matéria. Então, isso é bem legal de se observar. Isso em qualquer site, né, de matérias, geralmente. Então, se eu for olhar aqui um outro, por exemplo, de tecnologia, tá? Todos eles possuem o autor e a data. Tá? Olha lá, autor e data. Autor e data. Tá? E um livro, mesma coisa, a gente consegue ver ali o ano de publicação, o ano, na verdade, que entrará na citação, e também o nome e o sobrenome do autor. Então, digamos que eu quero colocar um trecho.
tá? Esse trecho aqui, por exemplo. Esta frase aqui, ó, tá? Eu posso copiar, então, e colar para o meu artigo ou para o meu TCC, tá? Cuidando sempre para colar, preservando ali a formatação, né? Fazendo a mesma formatação do resto do artigo. E começando então pela citação direta curta. A citação direta curta, vocês perceberam que ela envolve só 3 linhas, então no máximo 3 linhas. Tanto por isso que eu, nessa formatação da BNT, por isso que eu acabei selecionando essas 3 linhas aqui desse artigo. Então, quando for 3 linhas ou menos, se caracteriza como citação direta curta. Qual é a formatação dela? Há duas possibilidades. Tá? Fazer a citação de início já, como eu fiz aqui, entre aspas, tá? E no final da citação, abrir o parêntese e colocar o sobrenome do autor, vírgula, o ano. Tá? Se tiver também, vírgula, se for um livro, a página. Então, o que eu vou colocar aqui? Olha o sobrenome. Walker, em caixa alta, vírgula, e o ano da publicação do artigo, 2015. Fecha, ponto. Essa é uma citação direta curta, tá? No final da frase, da citação, eu coloco isso, entre aspas, o sobrenome, vírgula, espaço e o ano. Um exemplo, caso eu tenha retirado de um livro e tenha a página, eu colocaria vírgula, depois do ano, espaço, né? P.15, por exemplo, página 15. Tá? Então, se fosse um livro, eu colocaria isso. Poderia colocar, ou uma revista, né? Poderia colocar isso. Esse é um exemplo de citação direta curta. Agora, poderia ser também, ao invés de colocar no final, eu colocar aqui no início, por exemplo, o sobrenome no início. Walker, em minúscula, afirma que, abre aspas, tá? E aí faz ali a cópia, né, do texto. E no final vai somente o ano. Tá? E a página se houver. Tá? Então existe também essa possibilidade aí. Tá? Por exemplo, 2015, página 15 lá. Tá? Existe essa possibilidade. Então, essas duas questões. Essas duas possibilidades envolvendo a citação direta curta para 3 ou menos linhas. Agora, se for 4 ou mais linhas, se caracteriza como uma citação direta longa. Vou buscar um exemplo aqui nesse mesmo artigo. Essa frase aqui, esse parágrafo aqui, tem 4 linhas. Então, digamos que eu quero usar ele como referência lá no meu projeto. Posso copiar e colar na parte que seja mais pertinente, né? Tá lá. Preservei lá, né, as formatações. Deu 4 linhas, deu mais de 4 linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou aplicar um recuo de 4 centímetros da margem do texto. Como é que eu faria isso? Seleciono o parágrafo. Nessa parte de baixo da régua, se a régua não está visível no Word para vocês, eu estou usando o Word, em qualquer versão é possível isso, exibição régua. Guia exibição régua, marquem ela, vai ficar visível a régua. A régua ela possui essas marcações e há um quadradinho aqui embaixo dessa marcação de baixo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele até o 4. Além do recuo, eu vou diminuir lá na guia página inicial o tamanho para 10. Tá? E não é necessário aspas. Tá? E a mesma coisa, né? Eu vou aplicar também no final, aqui, abre parênteses, Walker, vírgula 2015.
tá? A mesma coisa eu posso fazer também no início ali, né? Antes, não colocar o parênteses aqui e colocar ali, né? Segundo Walker, né? E aí eu faço essa formatação aqui. Isso para uma citação direta longa, então, tá? Agora, e se eu não quiser, se a frase for muito longa, tiver mais que 4 linhas, por exemplo, aqui tem 5, mas eu não quiser citar toda a frase, não é necessário citar toda a frase. Eu quero suprimir um pedaço, até por exemplo esse delicado aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso abrir colchetes, reticências e fechar colchetes. Esse abrir colchetes, esses colchetes com reticências dentro, significa que eu estou suprimindo alguma coisa, que há mais texto para continuar aquele parágrafo, mas não é necessário, não foi necessário eu citar ele lá na minha referência ali, né? Na minha cópia ali não foi relevante. Então eu posso suprimir e sempre quando eu for suprimir usar esses sinais, né? O reticências dentro do colchetes, tá? Significa então uma supressão. Quando for de 2 a 3 autores, digamos que a Lissa tenha feito essa matéria junto com outro autor. Fez, digamos, ali com o Daniel Junqueira. Ambos tenham feito. Às vezes acontece isso, de a gente buscar um livro com 2 ou 3 autores no livro, no mesmo livro, ou uma matéria feita com dois autores também. Quando isso acontece, a gente pode então citar ambos, a gente deve citar ambos entre parênteses também. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Vou voltar aqui no meu Word, pegar essa citação aqui, tá? Digamos que esse trecho aqui, né? Vou voltar aqui na parte mais clássica, que é aqui o sobrenome no final, entre parênteses. E eu colocaria o seguinte: Walker, primeiro autor, vírgula o ano, e separo com ponto e vírgula o outro autor. Tá? No caso ali o Junqueira, 2015. Então, eu posso fazer isso. Eu posso separar com ponto e vírgula mais de um autor. Tá? Uma outra possibilidade ainda, já que é o mesmo ano, eu posso separar com ponto e vírgula aqui, né, os sobrenomes, aqui, Walker e Junqueira, e vírgula, espaço, o ano. Então, só separar com ponto e vírgula os sobrenomes e, no final, vírgula, o ano, já que eles publicaram no mesmo ano. Fica um pouco mais compacto e também está correto. Caso tenha a página, eu posso também citar a página ali no final do ano normalmente, como foi feito na questão anterior ali, né? Página, por exemplo, P152, tá? Sempre P ponto, espaço, P ponto e o número da página, né? Beleza. Agora, se for 3 ou mais autores, a gente pode citar um somente, no caso, primeiro, Walker, uh, et al. Vocês vão ver essa et al, tá? Ponto. E o ano, 2015, tá? O et al não vai em itálico e não é necessário, nesse caso, a vírgula, tá? Então, sempre quando vocês verem et al é porque possui mais de 3 autores, tá? No caso, se for colocado no início, tá? Aí sim terá que ter a vírgula no et al lá. Outra questão, né? Quando for não tiver autor, né? Às vezes pode acontecer isso, a gente encontrar uma matéria muito importante que a gente queira citar, a gente queira copiar ali, vai ser relevante, mas não encontrou autor. Tá? Digamos que, vamos pegar uma outra matéria aqui,
pegar de um outro site aqui. Primeiro trailer de King West. Digamos que não tenha autor essa matéria, tá? Não tenha descoberto. O que é feito? A gente coloca aqui, né, entre parênteses, o título da matéria em caixa alta. Tá? Nesse caso aqui, opa. Ele acabou colando mais do que o título ali, né? Vou copiar aqui de novo. Primeiro King West ali. Colo aqui, né? Eu vou aqui em caixa alta. Então eu vou selecionar o título aqui, colocar aqui no Word mesmo, em maiúsculo. E coloco depois do título reticências, tá? Vírgula, o ano. Então, quando não se souber a procedência, o autor, é possível colocar somente o título da matéria, ou do artigo, enfim, vírgula e espaço ano. E a página, caso se tenha também, né? Então, essa é a norma NBR para essas questões. Faltou ali a citação indireta, então a gente viu a direta curta e a direta longa. A indireta é a seguinte: a indireta é a mesma coisa que a curta, então vai entre aspas lá, só que ah, ah, desculpe, a citação indireta ela não vai entre aspas, mas tu vai ter que citar o autor. E na indireta, qual é a diferença? Ela não é uma cópia exata do texto. Então, vou dar um exemplo aqui que vai ficar um pouco mais claro. Eu posso substituir com as minhas próprias palavras. Eu vou ler o texto. As formas de garantir a segurança dos dados dos utilizadores têm evoluído nos últimos anos e são agora muito mais capazes e robustas. Então, eu li esse texto e me baseei nele. Então, eu vou colocar esse texto com as minhas palavras. Né? Então, de acordo com, né, podemos considerar também que, então, vou colocar aqui também embaixo, em qualquer lado, qualquer parte daqui. Então, aqui, né? Podemos considerar também que, aí eu coloco o texto com as minhas palavras. Existem muitas formas diferenciadas para a segurança da informação. Segundo, aí eu coloco o autor, né? Segundo Simões. Tá? Então, eu não precisei colocar aspas porque não foi uma citação direta, foi uma citação indireta. Eu li aquilo, me baseei naquilo, mas coloquei com as minhas palavras. Tá? Mas eu tive que citar o autor, por quê? Porque eu fiz ali uma referência, né? Eu usei, eu me apropriei do texto dele de uma certa forma para poder ter as minhas ideias e as minhas concepções ali. Tá? Sobre esse assunto, sobre esse projeto que eu estou desenvolvendo. Basicamente são estas, e vocês podem se perguntar também, tá, mas vem cá, Simões existem vários. Como eu vou saber que é o Pedro, né, nesse caso? Bom, para isso existem as referências bibliográficas, ou simplesmente as referências, que vai no final do projeto. Então, no final do projeto, eu tenho que citar, sim, também o link, que eu tirei isso, o link exato, né? E nesse caso aqui, se eu for abrir a matéria, é esse link aqui, não é o link só da página principal, é o link de toda a matéria, e há uma formatação toda específica para referências de links da internet, para revistas, para livros e até para a Bíblia. Então isso é tratado num segundo vídeo, eu vou fazer então um outro vídeo sobre isso, relativo às referências para projetos e normas EBNT. Então há toda uma formatação em que deve ser colocado não só o link, por exemplo, nesse caso, completo, mas também inclusive a data em que foi acessado. Nesse meu caso, então, dia 23, né? 23 de abril, eu teria que colocar essa data lá e a hora é opcional, mas poderia também. Tudo com uma formatação
certinha lá no final, e isso vai fazer com que se saiba quem é o autor de forma realmente completa. Inclusive dados a mais, por exemplo, do livro, como edição, editora e assim por diante. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima então. Grande abraço, até mais.